Deixa eu falar alguma coisa para você. Não que você não saiba. Eu não tenho essa pretensão de falar algo que você não saiba. Mas talvez alguma coisa como experiência que eu tenho para te ajudar sobre um assunto tremendamente bíblico. Poderosamente bíblico. E que a gente até confunde. Tem gente que pensa que dízimo e oferta é uma regra. Não. Dízimo e oferta não é regra, é um princípio. E qual é a base para ser um princípio? É que um princípio na Bíblia, ele transcende eras. Um princípio transcende a questão de Antigo ou Novo Testamento. Um princípio é fundamento, é base. Então, dízimo e oferta na Bíblia não é uma regra, é um princípio. Eu muitas vezes falei na igreja, não, porque dízimo, oferta é uma regra da Bíblia, do viver cristão, é um princípio. E a prova que é um princípio, que dízimo e oferta é antes da lei. Tudo que vocês sabem, eu só estou lembrando, por favor. Né? Abraão deu dízimo de tudo, a Melquisedeque. Né? Então, antes da lei, na lei e na graça. Então, se algo está antes da lei, na lei e na graça, não é uma regra, é um princípio. A partir desse ponto, você dá entendimento ao povo de que não é uma coisa simples, mas algo de sustentação da vida espiritual do crente. E não custa nada lembrar você que a questão de dízimo e oferta no Novo Testamento, Mateus 23, 23, o capítulo dos hipócritas, Jesus vai falar sobre dízimo, certo? Mateus 22, 21, Jesus estava no templo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, estava falando do dízimo. E Hebreus 7, 8, para dizer que é uma base fundamentada no Novo Testamento. Aqui dão dízimo a homens que morrem, ali aquele de que vive para sempre. Ele está falando que na antiga aliança você entregava o dízimo ao sacerdote, agora você entrega ao Senhor Jesus. Então, aqui está a base que não tem onde fugir dessa questão. Uma outra coisa que eu tenho falado na igreja que sou pastor, você tem que entender como é que é o pensamento das pessoas. Eu sempre, quando eu prego, eu tento, digo para você com certeza, me colocar no lugar de quem está sentado, Silas ouvindo Silas. Isso é, o que eu estou pregando, como essa pessoa percebe e entende. Porque senão você pensa que está crente, que está abafando e está pregando coisa que a plateia está cheia de interrogação. Então, quando eu prego, eu digo, como é que Silas ia perceber o que Silas está falando? Eu me preocupo muito com isso. Isso é, a minha comunicação tem que alcançar as pessoas. Eu tenho que responder aos anseios daquela pessoa, ou às dúvidas que ela tem. Então, preste atenção. Quando você tem na igreja pessoas bem de vida, e que não dão dízimos e ofertas, e que anos e anos construíram riqueza, ou uma vida muito boa, sem dar dízimo e oferta, o que está na mente, o que nós chamamos de inconsciente coletivo desses caras, dessas pessoas? Bem, eu tenho bens, eu tenho grana, nunca dei dízimo, por que eu vou dar dízimo agora? Ele não fala a nível do consciente, mas está lá na mente dele. Eu nunca dei dízimo, eu nunca dei oferta e estou bem de vida. Mas isso é um mau exemplo para outros. Porque o outro está vendo que esse cara está bem de vida e não é dizimista. Então, por que também, se eu ficar bem de vida, vou dar dízimo? Então, você tem que responder a isso que está no inconsciente dessa turma. E eu cito na igreja uma coisa para provar e para quebrar essa mentalidade. Eu faço uma pergunta a você.
Nós estamos no Brasil. Alguém aqui é sujeito às leis americanas? Sim ou não? Ok. Mas se você for morar na América, você está sujeito às leis americanas? Sim ou não? Ok. Se um americano vir morar no Brasil, ele está sujeito às leis do Brasil? Sim ou não? Ok, perfeito. Só tem gente inteligente. Então aqui é que está a chave. O camarada nasce bilionário, vive bilionário, morre bilionário, não perde nada. Tem um princípio da Bíblia, do Salmo 115, versículo 16. Os céus são céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Não diz que ele deu aos filhos de Deus. A terra está aí para ser conquistada por cachorrão, safado, adúltero, que se prostitui, vagabundo, imoral. A terra está aí para ser conquistada por qualquer um. Os céus são céus do Senhor. A terra ele deu aos filhos dos homens. Então qualquer pessoa pode conquistar riqueza. Isso aqui é um dado importante. Qualquer um pode conquistar riqueza. Então o ímpio nasce bilionário, vive bilionário e morre bilionário. Vai para o inferno. Não perde nada. Não tem nenhum gafanhoto comendo os bens dele. Porque ele não está sujeito ao princípio e às leis do reino. Quando você participa do reino, você está sujeito às leis daquele reino. Então, quando um crente que participa do reino de Deus não é dizimista e não é ofertante, ele está sujeito, como diz Malaquias 3, 9, 8, 9 e 10. Ele está sujeito a um gafanhoto. Comer as suas finanças. Escute o que eu vou dizer. Eu sou pastor há mais de 40 anos, tem outros aqui mais antigos do que eu, e eu já conheço a história. Posso perguntar aqui, tem o pastor Paulo, tem o pastor Jabes, que são pastores antigos. Eu conheço gente no mundo evangélico que nunca deu dízimo, sempre foi rico, não aconteceu nada com ele, mas Deus apanhou a geração dele. Outros, ricos, nunca deram dízimo e oferta, e Deus pegou eles em vida ainda. Estou vendo aqui fotografias de pessoas na minha mente. Gente rica que você diz assim, esse não tem jeito de quebrar. Viveu como rico, mas os filhos não têm nada. Porque, meu irmão, não tente adaptar a Bíblia para ninguém. Sou eu e você que temos que nos adaptar à palavra. Não tente justificar nada. Então, como a pessoa pertence ao reino de Deus, ele nunca deu dízimo, nunca deu oferta. Anote e pode ter certeza. Ou na vida dele, ou na geração dele, a sentença vai vir. Porque Deus vela pela sua palavra, meu irmão. Então, eu digo lá na igreja que sou pastor. Você não pertence ao reino? Nasce rico, continua rico, morre rico. Mas tem um inferno te esperando. Ah, você pertence ao reino? É? Então você está debaixo da lei desse reino. Então você não vai escapar. Ou você, ou sua geração. E eu tenho visto gente poderosa. Um dia desse, parece até incrível o que eu vou falar aqui. Exatamente sexta-feira, um filho de um cara que era milionário, membro da Assembleia de Deus, e hoje vive de favor. Eu não reconheci, ele falou, não está me reconhecendo, Malafaia? Eu olhei e falei, eu estou. Aí ele me disse o nome de quem era filho. Falei, caramba, o pai desse cara era milionário. Nunca foi fiel. Dava ofertas, mas nunca foi fiel. Falei, olha a geração desse cara. O que esse cara possuía é impossível você dizer que ele ia deixar a família naquela condição. Porque nós estamos sujeitos à lei do reino. Então, diga para as ovelhas da sua igreja, se você pertence ao reino, você está sujeito às leis do reino.
aos princípios do reino, aos fundamentos do reino. E se você quebrar e desobedecer, em algum tempo vai vir a conta. Isso aqui é uma coisa importante para a gente falar e ensinar. Porque senão, o camarada acha o seguinte: eu nunca dei dízimo e sou bem de vida, porque eu vou dar agora. Outra coisa que eu tenho aprendido, queridos pastores, com muito respeito. Na igreja que eu sou pastor, ninguém sobe no púlpito para falar de oferta sem dar uma oferta. Eu já tive, por bondade de Deus, corrigindo vários pastores. Um deles, uma vez, chegou para mim e disse assim: Malafaia, você fala de oferta, né? Falei, eu falo alguma coisa. Rapaz, eu acho que tem um rato da miséria aqui nessa igreja. Você não acredita quanto é que dá uma oferta num culto? Sim. Aí eu fui pedir a oferta. Eu não falei muita coisa, mas eu nunca vou me esquecer da cena. Pastor de uma grande Assembleia de Deus, terno, gravata, naquela época, eu escutei o barulho da mão dele no bolso pegando as moedas. E a cena foi cômica para não ser trágica. Ele pegou as moedas e abriu a mão, as moedas correram, ele tirou 2 moedas de 50 centavos e guardou as outras. E deu na oferta. Eu virei para ele e disse assim: eu acabo de ser revelado onde é que está o rato da miséria da tua igreja. E a ficha dele não caiu. É mesmo? É. Mas eu vou deixar para falar com você depois do culto, porque eu ainda vou ter que pregar. Mas eu tive a revelação aqui. E ele ficou assim espantado, pensando que eu tinha uma revelação do sobrenatural. E quando acabou o culto, na sala em particular, ele estava curioso: Malafaia, tu teve a revelação? Sim, eu tive a revelação do rato da miséria da tua igreja. O rato da miséria da tua igreja é você. Ele ganhou um susto. Eu falei: queridão, você mete a mão num bolso, tira 5, 6 moedas, escolhe 2 de 50 centavos para dar na oferta. Eu não sei como é que esse povo dá oferta e dízimo na tua igreja. Porque eu tenho ideia do salário que você ganha. E você dá 2 moedas de 50 centavos? Você não acha que isso é vergonha? Ele até foi humilde, ele falou: você está certo, eu vou mudar isso. Um outro pastor de uma igreja top, não da Assembleia de Deus, top, classe média alta, do meu lado: rapaz, aqui é difícil a oferta, até que o povo é bom de dízimo, mas é difícil de oferta. É difícil de oferta? É. Ok. Como eu ia pregar 2 dias, ele no primeiro, ele foi e falou de oferta, deu uma boa palavra sobre a oferta, mas eu não vi ele coçar o bolso. Ele deu uma boa palavra sobre a oferta. E aí, quando ele sentou, acabou o culto, eu falei: queridão, eu descobri por que o nível da sua oferta é menor. É porque você falou muito bem da oferta, mas faltou uma coisa na tua vida prática. E o destaque da vida do pastor é: imitai a fé dos pastores, atentando para toda a sua maneira de viver. O destaque do pastor é a fé. Se você não tem fé para dar uma oferta, ou por displicência, ou por qualquer outra coisa, como é que você quer que teu povo dê oferta? A coisa mais absurda, mais hipócrita, é um pastor subir num púlpito e falar de oferta e não meter a mão no bolso para dar oferta. Se eu sou membro daquela igreja, eu também não dava. Porque se o pastor não tem fé para dar, por que eu tenho que dar? Nós somos a referência. Nós somos um modelo. Então, na igreja que eu sou pastor, cada pastor de igreja afiliada sabe: não levante voz de oferta no púlpito sem dar. E mesmo que você não fale, se você estiver no púlpito em qualquer lugar, meta a mão no bolso. Esqueceu o dinheiro, peça emprestado a um outro pastor para devolver. É emprestado. Mas não entre na igreja. Na igreja que eu sou pastor, nenhum pastor dá dízimo em tesouraria. Eu e todos nós damos dízimos no gasofilácio para todo mundo ver. Pastor dá dízimo na tesouraria. O povo não está vendo você dar dízimo. Como é que você quer que seu povo seja dizimista? Eu transmito a Santa Ceia da nossa igreja para todas as igrejas no Brasil e no exterior, ao mesmo tempo, por transmissão. E na hora do dízimo, um cameraman me pega, eu saindo do púlpito, descendo
e botando o meu dízimo no gasofilácio. Toda a igreja no Brasil e no exterior me vê dar dízimo. Eu sou modelo, eu sou referência. Que negócio é esse? E também eu tenho uma regra na igreja que eu sou pastor. Pastor que não dá dízimo, eu arranco da igreja. Porque se não tem fé para dizimar, não tem moral para ser pastor. Senta no banco. Eu tiro. Primeiro eu aviso. O que está acontecendo, amado irmão? Está com algum problema financeiro no sentido de que está desempregado? Eu sei que não, porque eu estou pagando salário. E qual é a desculpa? Que no sistema não aparece você como dizimista. Eu não fico olhando o dízimo de ovelhas. Eu não controlo o dízimo de ovelhas. Eu não quero ser contaminado por quem ganha bem ou quem ganha menos. Não é da minha alçada. Mas de pastor, eu não dou moleza. Porque nós somos referência. E se você não der esse exemplo, vai falar o que de oferta? Falar bonito? E daí? Uma outra coisa que eu aprendi sobre o ato de ofertar e dizimar quando eu falo. Eu jamais mexo nas emoções do povo. Aprendi com Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 29, quando Davi está falando do ato da oferta e está desafiando o povo a encher sua mão e voluntariamente dar, quem quer comigo, olha ele como exemplo, encher a sua mão e oferecer ao Senhor. No versículo 18 ele diz uma palavra incrível. Falando para Deus na sua oração, conserva isto no intento dos pensamentos do teu povo. Olha o que ele está dizendo. Ele não está pedindo para conservar no intento das emoções ou da vontade, mas do pensamento. Por quê? Tudo parte do processo mental. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você sente? Primeiro você pensa. Você escolhe? Primeiro você pensa. Você decide? Primeiro você pensa. Você já sabe, já ouviram de 1000 pregadores, tirar o povo do Egito foi mole. Para Deus, porque só necessitava da intervenção do seu poder. Agora, tirar o Egito do povo, nem Deus, porque era uma questão de mentalidade. E como Deus respeita o livre-arbítrio, não podia invadir a mentalidade daquele povo e por isso morreram no deserto. Então, não tente falar as emoções do teu povo no ato da oferta e no ato do dízimo, mas tente falar com a palavra de Deus, que vai penetrar na mente humana, porque ela é viva e eficaz. É o que eu tenho aprendido na minha pequena história de pastor, que eu tenho ainda muito que aprender, sobre lidar com esses temas. Eu prego na igreja 3 vezes no ano uma mensagem sobre questões de oferta e dízimo. Estou falando que eu prego. Não estou falando do ato da oferta. Pregar, mensagem de 40, 50 minutos. Ensinando o povo sobre esse ato. Falando com o povo. Sabe qual vai ser o resultado, meu irmão? Alguém debocha, alguém não crê, mas como você é voz profética e está pregando a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra, você vai gerar fé em alguns. Você sabe uma coisa que eu aprendi desde que eu sou pastor na minha igreja? Que eu declaro isso desde o primeiro dia. Eu tenho pastores meus que estão aqui. Eu digo assim na igreja: Deus vai levantar aqui milionários, Deus vai levantar aqui bilionários que vão servir a Deus com as suas riquezas. Eu declaro isso várias vezes. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu ainda não tenho um bilionário, mas eu te garanto que na hora que eu tiver um membro da minha igreja bilionário, ele vai lembrar da minha palavra profética. Ele não vai ser enganado por profetada, por gente que vai encostar para tentar tomar dele, porque ele aprendeu, ele diz assim: não, meu pastor profetizou, e eu aprendi, sou dizimista fiel, sou ofertante liberal. Ele sempre vai ser grato a você e vai reconhecer a sua voz profética, porque na igreja que você é pastor, não adianta chamar Silas Malafaia, Cláudio Duarte, Marcos Gregório, T.D. Jakes, ou sei lá quem é que seja. Você é a maior voz na igreja, no rebanho que Deus te entregou. E não importa o tamanho e o nível social da sua igreja. Não importa. Vocês estão dentro de uma igreja. O que é Nova Iguaçu? Uma cidade dormitório do Rio de Janeiro. Aqui tem um exemplo.
Quem te falou que a geografia determina? O que determina é a sua fé, o seu exemplo e você ensinar pela palavra. Agora, não acontece da noite para o dia, meu amado e queridíssimo irmão. Não é fórmula mágica. Você começa a pregar sobre dízimo e oferta, talvez, daqui a 3, 4, 5 anos você vai ter resultado sólido. Talvez daqui a 3, 4, 5 anos você comece a ter resultados sólidos da tua palavra profética sobre o povo. De você falar, a igreja que eu sou pastor está no bairro da Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu não comecei, quem conhece o Parque Proletário da Penha, eu tenho 40 igrejas lá. Então essa conversa que a igreja para ter dinheiro tem que estar numa área nobre, é você negar o que Deus pode fazer na vida de um crente. O que você tem que fazer é ensinar esse povo com a palavra. Não com bravata emocional. E não deixar a gente chegar na sua igreja e começar a ditar normas sobre a oferta baseada em emoção, porque vai combinar com você que vai levar 30%, que vai levar 40%, que vai levar 50%. Ele toma do teu povo, mexe com o emocional do teu povo, grande parte se arrepende da oferta que deu, e depois você fica um mês sem receber a oferta boa. Porque passou um esperto, um cara que sabe falar de dízimo, de oferta, um cara bem treinado, bem preparado, tem vários, que sabem levantar a oferta. Então, como você, não é minha área, você deixa um cara vir, suga teu povo, leva metade da grana e depois tu fica chupando o dedo igual um otário, desculpa a expressão. Uma coisa é, pastor, eu ensino, mas eu queria alguém para falar sobre isso, uma pessoa que instruísse. Ok, nós temos aqui um pastor, o Gerson, um cara que sabe instruir, biblicamente falando, sobre o ato de oferta. Sobre a questão de prosperidade à luz da Bíblia. Convida ele um dia para dar uma palestra na sua igreja. Não há nenhum problema. Você trazer alguém que pregue esse assunto um dia na sua igreja. Não que venha para tomar tudo do povo e para fazer 50-50 ou rachide com você. Meu irmão, não tem mágica. É a palavra. O que rompe é a palavra. O que ensina é a palavra. O que produz fé é a palavra. Então pregue a palavra sobre o assunto e deixa para lá. Uma coisa que eu aprendi, estava comentando com o Jabes aqui, com os pastores. Como eu sou da Bleia, os pastores antigamente tinham medo de falar de dízimo e oferta, com medo da língua dos críticos. Esqueceram que eles podem, com a palavra de Deus, gerar fé em outros. Crítico vai ter em qualquer lugar. Miserável vai ter em qualquer lugar. Porque o dinheiro, a Bíblia diz que não podeis servir a Deus e o dinheiro. Então Jesus colocou o dinheiro como um Deus. E não é à toa que Jesus em Lucas 12:15 diz: acautelai-vos, guardai-vos da avareza. Isso é da ganância do dinheiro, da ganância do poder dos bens. Porque a vida de qualquer um não consiste nos bens que possui. Então Jesus mandou, fique esperto. E quando Paulo diz que o dinheiro, por tudo, o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde, quer dizer, toda espécie de males. Você já parou para pensar isso? Desastre na família, desastre emocional, desastre financeiro, desastre material, crise conjugal. O dinheiro, por tudo, responde. E o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E você e eu temos que ensinar o povo que você é mordomo na terra. Você sabe o que eu falo na igreja? Eu já vou encerrar, mas deixa eu te falar mais 2 ou 3 coisinhas. Sabe o que eu falo na minha igreja? Eu falo para as 2 classes de pessoas. Eu digo assim:
Não tem problema você ser um milionário, andar no carro de R$1 milhão, morar numa mansão de 20 milhões, ter bens, fazer crescer seu negócio. Eu faço uma pergunta para você responder. Você é capaz de investir no reino da mesma maneira que você investe no que você te interessa, no que interessa a você, no que você gosta ou no teu negócio? Responda a essa pergunta. Se a resposta para você for não, o dinheiro é senhor da sua vida. Aí eu estou falando para o cara da classe alta. Aí o pobre está lá no banco e diz assim, não é comigo. Bate mais, pastor. Aleluia, tem gente aí assim. Mas ele mal sabe que eu vou pegar ele. Aí eu venho para o que o pobre entende. Meu irmão, você é capaz de comprar um tênis de R$800? Perfeito. Não tem nenhum problema, compre. Você faz um esforço para comprar um tênis de R$800? Eu só te faço uma pergunta para você responder. Você é capaz de fazer um esforço e dar R$800 de oferta na igreja? Eu vim para o nível dele. Fui lá no nível grande e venho para o nível baixo. Que ele vai entender. Ele vai pensar. Ele vai dizer, caramba, eu faço um esforço para comprar um tênis de R$800. Mas nunca fiz um esforço para dar uma oferta de R$800. Você faz ele pensar sobre o que ele é capaz de fazer no reino. Eu quero dizer para você que a glória é toda de Deus, e eu dou graças a Deus. Eu sou pastor de uma igreja onde 90% é dizimista. Vai ver os índices de dizimistas nas igrejas. 20, 25, 28, 30, 35. Isso não é de graça. Uma outra coisa, meu irmão, eu nunca fiz uma campanha na igreja, porque meu sogro era um cara visionário e descobriu que Deus tinha me dado uma graça para falar desse assunto. Eu é que falava de campanhas de dinheiro na igreja desde 23 anos. Nunca fiz uma campanha, nunca falei de um dinheiro para uma coisa que fosse desviada para outra. Você faz uma campanha, o púlpito não é lugar nenhum, mas o púlpito mais ainda. Se o espírito de mentira está nesse microfone, ele vai passar para o povo aqui passa para a igreja. Se você coloca um adúltero, que você sabe que é, para cantar ou pregar, você permite que aquele espírito entre na sua igreja. E se você está falando mentira no púlpito, você permite que aquele espírito de mentira entre na igreja, que você é pastor. Você já parou para pensar nessas coisas? Sobre o que você está falando? O que você está fazendo? Então, seja claro, um empresário que me dá ofertas grandes desde o meu ministério da televisão, quando eu não era pastor, um cara liberal, uma história linda. Esse cara chegou para mim, ele é um cara que passa de vez em quando por uma igreja, vê que está em obra, manda chamar o pastor e pergunta, quanto é que é para acabar essa obra aí? Aí o cara diz, está faltando R$300 mil. Ok, passa aqui nesse endereço, que eu vou te dar uma oferta. Não diz quanto vai dar, para ver se o cara vai lá e acredita. O cara chega lá e ele dá 300 mil pau, o cara terminar a obra. Ele contando para mim, ainda bem que esse cara não ficou escandalizado. Ele falou, pastor, eu passei numa igreja e vi a igreja, eu já passava ali e vi aquela igreja que faltava completar uma obra. Já estava lá, estava a carcaça toda. Mas eu vi que faltava piso para o estacionamento ao lado, faltava pintar, arrumar a igreja. Eu chamei o pastor. Cheguei lá e falei, quem é o pastor aqui? Falei, pastor, quanto é que o senhor precisa para terminar tudo isso aqui? Fazer esse piso, pintar a igreja, trocar aí o portão, que é provisório, a porta, e pá. O cara deu conta para ele, eu preciso de R$150 mil. Ok, passe aqui nesse endereço que eu vou lhe dar uma oferta. O pastor foi, 150 mil na mão. Ele falou, Malafaia, eu levei uns 60 dias, 70. Falei, deixa eu passar lá, porque é o tempo que já deu para ele fazer essa obra. Quando eu passei pelo lugar, eu parei o carro, fui no portão e vi que estava tudo do mesmo jeito. Mas eu vi um Corolla zero, parado.
Aí eu vi o zelador, chamei e disse assim, uma pergunta, de quem é aquele carro ali? Ah, o pastor comprou há uns 45, 50 dias. Não tem problema, o pastor tem um Corolla 0. Queria deixar isso aqui bem claro. Não tem problema, o pastor tem um grande salário, não tem problema. A questão é, o que é que você está falando com o povo? Que o povo está confiando dízimo e oferta, o que é que você está fazendo? Ainda bem que esse cara tem maturidade. E diz aí, ó, é por isso, pastor, que muita gente fica decepcionada. O que é que o cara fez? Eu dei o dinheiro, ele comprou o Corolla, e é verdade. Porque ele deu o dinheiro e foi lá 60 dias depois e não tinha obra. Ele constrói muita coisa, ele tem muitas propriedades alugadas. Ele falou, eu não tenho número de pastores que eu já dei oferta para isso, eu estou contando um caso para o senhor, e que eu não vi a coisa resolvida. Eu falei, ainda bem que você não perdeu a sua fé e a sua generosidade. Ele me dá oferta de milhões, não é milhão, é milhões. É ruim. Eu estou falando, eu já recebi desde a época que eu era evangelista. Então, se eu fizer uma conta, eu sou pastor há 14 anos da DEVEC. Esse cara me dá oferta há 25 anos. Ele me dá oferta antes de eu ser pastor da igreja. Se eu fizer uma conta sem corrigir o dinheiro, em 25 anos eu já recebi mais de 30 milhões de reais em ofertas desse cara. Sem corrigir. Mas ele está vendo o que eu estou fazendo. Fala para o teu povo o que você está fazendo, mostra o que você quer fazer e faça. Faça teu povo sonhar. Irmão, nós vamos ter uma grande igreja aqui. Mesmo que a sua seja pequena. Vocês estão vendo esse templo aqui esculhambado? Nós vamos ter um templo digno. Não importa se é para 300 pessoas. É grande. Aquilo que Deus põe na tua mão é grande. Para de ficar fazendo comparações. Deus chamou você para um lugar. E se lá tem 100 pessoas, é grande. Porque Deus não entrega nada na mão de alguém. Ou você pensa, se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, tu tem 100 mundos na tua mão. Eu vou encerrar minha palavra para não... O Cláudio disse que era para mim falar um pouquinho. Eu já falei um pocão. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos. Eu já testei todos os processos de tirar a oferta. Eu já testei todos os processos de tirar a oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Vamos lá. Processos de tirar a oferta. Envelope no banco em muitas igrejas. Do dízimo e da oferta, o crente vem, preenche o envelope, que ele pega e coloca num gasofilácio, entrega na mão do obreiro, cada um de um jeito. Um processo. Segundo processo. O pastor fala da oferta e manda o pessoal levar lá na frente. Eu nunca vi um processo tão vagabundo como esse. Desculpa a expressão, mas estou apelando contigo. Esse processo costuma 20% a 30% do povo ofertar e 70% não oferta. Quer experimentar e ver? E contar na tua igreja para o povo levar a oferta lá na frente e ver quantos se levantam? Um outro processo. 2, 3 máquinas escondidas num canto. Porque hoje o sistema eletrônico superou a espécie. Ou então, 2 irmãos numa plateia de 500 pessoas, não vou nem apelar para número grande, uma plateia de 500 pessoas, 2 irmãos com a maquininha na frente, com cara de mané, com todo respeito, para o crente lá na frente dar oferta. Estou com peninha de você, pastor. Qual é o sistema mais eficaz que eu já vi até hoje? Eu podia falar de outro sistema, vou te dizer o mais eficaz de tirar a oferta. Primeiro,
não tem envelope em lugar nenhum. Em cadeira atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje tirar a oferta é esse que eu vou falar para vocês. O pastor vem e dá uma palavra sobre a oferta. Também não é aquele sistema, irmão, passa os envelopes aí. Passa o quê? Vai passar em alguém? Vai passar nas irmãs envelope, por algum acaso? Não, uma palavra, que seja de 5 minutos, você tem que dar uma palavra sobre a oferta. Também não precisa pregar todo. Pode ser até que um dia Deus te dê uma revelação, você fale meia hora sobre a oferta. Mas se isso virar comum, pô, vai dizer assim, pô, tem que ter paciência de ouvir esse cara toda vez para tirar a oferta, fala 40 minutos. Você vai encher a paciência do crente, ele vai se desligar na sua mente, ele se desliga daquilo que não interessa. Então, dê uma palavra sobre a oferta. Acabou a palavra? Os obreiros distribuem envelopes para todos. Bota um envelope na mão de cada crente. Bota a oferta, ou bota o dízimo. Agora vamos orar pela oferta e pelo levante aí seu envelope. Ok? Se vai colocar um gasofilácio, quem é dizimista, na minha igreja, o dízimo o cara tem que se levantar e botar no gasofilácio. A oferta devolve na mão do obreiro. Mas tem igrejas que dízimo e oferta vai na mão do obreiro. Mas eu faço isso para proteger os obreiros. Eu podia contar várias experiências de gente roubando oferta. Você está em que mundo? Então, na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilácio, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta é entregue na mão de cada um. O de dízimo ele tem que pedir para o obreiro dar a ele. Ele vai preencher o dízimo e a oferta, vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro e o dízimo ele se levanta para botar no gasofilácio. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido. Azar o dele. Sério. Ué, presta atenção. Apóstolo Paulo diz assim, se faço de boa mente, tenho uma recompensa. Se de má vontade, apenas uma dispensação me foi confiada. É o apóstolo Paulo que está falando isso na Bíblia. Então, se o cara dá uma oferta por prazer, por fé, né, a oferta primeiro é do coração e não das mãos. Ok. Mas se ele não dá, porque, caramba, vai pegar mal, todo mundo recebeu um envelope e está dando oferta, tem que dar uma oferta aqui, caramba. Azar o dele, não o seu. Mas quando você bota um envelope na mão de cada um, você está dizendo que a oferta é individual. E não uma questão do coletivo que alguém queira dar ou não. Esse é o sistema mais eficaz. E outra, os obreiros da igreja, na igreja lá, que é uma igreja para 6.580 pessoas, eu tenho 240 máquinas de oferta. Os obreiros no meio do povo. Quer dar oferta? Porque, meu filho, o mundo mudou e vai mudar mais. Vai acabar dinheiro papel. Então, habitue seu crente no eletrônico, ou no Pix, ou na maquininha de cartão de crédito ou débito. Pastor, não tem esse costume. Então, eu na igreja comecei a ensinar. Quer dizer, irmãos, quer comprar uma Coca-Cola? Cartão. Quer comprar pão? No cartão. No lanche do McDonald's, no cartão. Aí eu vou dizendo as coisas boas. Aí daqui a pouco, isso no início, eu não preciso mais falar, para ensinar eles. Mas para ir para o motel, também paga no cartão. Para comprar bebida e cigarro, também no cartão. E por que a oferta não pode ser no cartão? Qual é a diferença? Que isso aqui é um dinheiro eletrônico. E isso aqui, aí pega o tiro, é um dinheiro papel. Eu ainda sou a moda antiga. Eu ainda dou oferta no dinheiro papel. Mas hoje, meu irmão, o mundo mudou. Se você não usar os sistemas eletrônicos, você vai perder 90% da arrecadação da minha igreja eletrônica. Numa igreja minha de 500 pessoas, tem 15 a 20 máquinas. Numa igreja de 500 pessoas. Eu não deixo o cara... Aqui. Aqui. E outra, eu olho e ensino meus pastores. Dê um tempo para o povo ofertar. Eu já vi cada cena louca. Até o pastor vem no processo. Irmãos, vamos ofertar, distribuir os envelopes. Está no meio da distribuição. Vamos orar. Calma! O ato da oferta é um ato tão
tão espiritual como qualquer outro ato do culto. Ou você pensa que a oferta é o quê? É um ato material no culto espiritual. A oferta é um ato espiritual de honra para Deus. Honra é reconhecimento, é dependência. Então, tenha calma. Eu olho a igreja, eu vou filmando. A igreja lá é muito grande, então eu estou filmando, tá? E está lá a música, o teclado e tal, para não ficar um negócio parado. Já foi todo mundo. Eu dou o tempo para distribuir o envelope, o povo ofertar. Agora sim, vamos apresentar ao Senhor a nossa semente. Os obreiros recolhem. Você que é dizimista, vem aqui e coloque aqui no gasofilaço. Se o seu sistema é entregar dízimo e a oferta ao obreiro, ok. Agora, irmão, muda. Hein, pastor? Há 50 anos que na minha igreja o povo levanta para dar oferta lá na frente. Eu não sabia que tu era tão tapado assim no tanto tempo. Você não sabe se contextualizar, não? Eu antigamente andava de terno e gravata. Em tudo que é culto. E gosto de terno. Eu gosto de terno. Tem gente que não suporta, mas eu gosto. Eu gosto de terno. Tem terno top, gravata bacana. Mas tive que me contextualizar. Como é que você não quer se contextualizar? Se contextualize. Você vai ver como é que vai mudar. Por quê, irmão? Você precisa de recurso para quê? Desenvolvimento do reino de Deus. Número 1. Agora tem uma lei na Bíblia, 1 Coríntios 9. Conforme o gado se bebe do leite, conforme a vinha se bebe do vinho. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Uma lei de proporcionalidade. Se você tem uma igreja com uma arrecadação pequena, seu salário é pequeno. Se você tem uma igreja com arrecadação média, seu salário é médio. Se você tem uma igreja com salário grande, seu salário é grande. Na proporcionalidade. Uma outra coisa, com todo respeito aos senhores, eu estou com a Bíblia. Na antiga aliança, o sacerdote recebia dízimo. Na nova não, é salário. Na nova aliança é salário. Digno é o obreiro do seu salário. Não estou falando o número. Você não é sócio da igreja para receber participação. É salário. Não importa quanto é o salário, na proporção da sua igreja. O problema, irmãos, o povo perde, escuta, eu sou da Assembleia de Deus. O salário do meu sogro era discutido na reunião de presbitério. A minha esposa, um dia uma irmã deu tecido, comprou, foi lá nas lojas que antiga fazia, né? Vendia tecido, comprou tecido. São 5 irmãs. E deu para minha sogra, está aqui o tecido para fazer um vestido para suas filhas. A costureira da igreja fez o vestido e minha esposa, novinha, eu já namorava Elisete, chegou na igreja com um vestidinho novo, no coral jovem, e uma menina disse, dízimo do meu pai, que está te vestindo. E mal sabia, mas por que ela falou isso? Porque ela ouvia em casa. Porque quando o dinheiro é Deus e Senhor, o povo perde o referencial. Mas quando você ensina isso, o povo não se preocupa com você, porque sabe que você é honesto. Sabe que você controla as finanças da igreja, que não são suas. O dinheiro da igreja não é teu. O que é teu é teu salário. Separe isso. Porque se você misturar teu salário, não, aqui eu tiro quanto eu quero, tu vai se lascar e rebentar nas comanaias. Escute. Eu digo na igreja que eu sou pastor, porque isso é uma verdade bíblica. E quando você faz isso, você leva teu povo a pensar no reino. E não na questão da casa que ele está servindo. Eu digo assim para eles. A oferta pertence ao culto que você vai. O dízimo, à igreja que você pertence. Claro,
Se a maioria dos cultos, ou se você não vai a nenhuma outra igreja, só na sua igreja, então a oferta pertence ao culto. Aí eu digo para o povo da minha igreja, quando você for uma igreja batista, metodista, presbiteriana, qualquer igreja avivada, leve uma oferta. Quando você faz isso, você tira o povo da caixinha e dá a ele uma visão de reino, que não é uma questão de dinheiro da sua igreja. E eu digo para o povo assim, só existe uma cláusula na Bíblia para um crente chegar no culto e não dar uma oferta. Só tem uma cláusula, não tem 2, 3, nem 4. Só tem uma cláusula para você chegar num culto e dizer, eu não dou oferta. 2 Coríntios 8:12. Se há prontidão de vontade, cada um dê o que tem e não o que não tem. Então, para você chegar no culto e não dar uma oferta é porque você não tem. Está desempregado. Não tem nenhum outro motivo. Porque eu estou enrolado, porque eu ganho pouco. Nada disso é motivo. Diga isso para o teu povo. Primeiro você tira ele da igreja e dá visão a ele ao reino. A oferta não é uma questão da minha igreja, é uma questão do reino, de princípio. Então, quando você vai num culto, eu digo para o povo da minha igreja, qualquer igreja que você for, leve uma oferta. Agora, o dízimo você entrega na igreja que você pertence. E, evidente, a maioria dos cultos, se você está na sua igreja, é ali que você vai entregar uma oferta. Deus vos abençoe.